Olá, eu sou a professora Gabriela e sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa pelo sistema de ensino Uniavan. Nosso tema é Você sabia? Vamos começar observando a imagem que tem na página 50. Observem que temos várias perguntas. Vocês sabem as respostas dessas perguntas? E se vocês não sabem, como fazer para descobrir? Vamos em frente então, que este é o conteúdo da nossa aula. Começamos na página 51 com uma leitura. O texto se chama O céu também é azul em outros planetas? É uma pergunta e é uma curiosidade, né? Vamos descobrir a resposta fazendo a leitura atentamente. Após a leitura, temos perguntas para responder sobre esse texto a partir da página 52. A primeira delas quer saber qual foi o objetivo do texto que você acabou de ler. Questão 2. Qual é o assunto principal desse texto? Questão 3. Por que nós vemos o pôr do sol avermelhado? Questão 4. Por que vemos o sol na cor azul? E questão 5. Como é a cor do céu em outros planetas? Copie o trecho do texto que justifique a sua resposta. Questão 6, na página seguinte, temos um trecho para reler. Observe que nesse trecho temos uma expressão em destaque. O que significa essa expressão? Na questão 7, temos mais um trecho para reler e responder às seguintes perguntas. Como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno são conhecidos? B. Por qual elemento esses planetas são formados? C. No texto diz que a Terra ela é formada por rochas. Se seguirmos a mesma lógica dos apelidos dados aos planetas gasosos, como poderia ser o apelido da Terra? E questão D. Por que não é possível apreciar o céu nesses planetas? Seguimos, página 54, temos um novo texto sobre curiosidades para fazer a leitura. O título é Por que algumas músicas não saem da nossa cabeça? Façam então a leitura atenta. Após a leitura, é hora de atividade na página 55. A proposta é pesquisar uma nova curiosidade. Nós temos ali na página algumas sugestões de temas. Vocês devem então escolher um tema e, com a ajuda de um adulto, fazer essa pesquisa para responder à pergunta que está ali. É então uma escrita de um texto de curiosidade e de respostas, né? Então vamos exercitar a pesquisa, exercitar a busca de informações, como eu perguntei a vocês lá no início desse vídeo. Seguimos página 56. Vamos estudar agora sobre concordância verbal. Num vídeo anterior, nós estudamos sobre a concordância nominal, que é quando todas as palavras de uma frase concordam entre si, certo? Agora nós vamos estudar sobre a concordância verbal, que é quando o verbo tem que concordar com o substantivo que o acompanha. Ou seja, se o substantivo estiver no singular, o verbo também tem que estar no singular. Se o substantivo estiver no plural, o verbo também estará no plural. Vamos então ver os exemplos que estão nos exercícios a seguir para entender melhor esse conteúdo. Questão 1, nós temos uma frase com um verbo em destaque. E a pergunta é por que esse verbo que está em destaque, que é o verbo que vem do verbo sofrer, está escrito no plural. Na questão 2, nós temos algumas frases com umas expressões em destaques, que são algumas palavras e também os verbos. Vocês devem então reescrever essas frases concordando verbalmente e nominalmente essas expressões que estão em destaque. Então, façam as modificações quando necessário para fazer mais sentido o que está sendo dito. Na questão 3, nós temos uma frase com algumas lacunas para preencher. E em seguida, algumas opções de verbos que podem se encaixar ali nessas lacunas. Vocês devem então escolher uma alternativa que melhor concorde verbalmente com a frase. O mesmo vocês vão fazer nas outras frases que aparecem no início da página 57. Exercício 4, temos algumas frases com uma lacuna a ser preenchida. Ao final de cada frase, temos um verbo em destaque, entre parênteses. Vocês vão então colocar esse verbo nessas lacunas, mas fazendo a concordância de acordo com o contexto da frase. Questão 5. Temos várias frases para vocês analisarem. Vocês vão então colocar V de verdadeiro para as frases que estão em concordância, que tudo está escrito corretamente, e F em falso para as frases que não estão
com concordância verbal. E na questão 6 temos uma frase para que vocês façam a leitura e tentem descobrir o que tem de errado nessa frase e o que não está garantindo a concordância. E aí então reescrevê-la. Na página 58, vamos estudar um pouquinho mais então sobre a concordância. Agora é sobre a concordância nominal. Na concordância nominal, a primeira regrinha é em relação ao substantivo e ao adjetivo. Então, o adjetivo que vai acompanhar o substantivo sempre tem que concordar em gênero e número com esse substantivo. Então, se nós temos um substantivo no feminino, o adjetivo que vai acompanhar esse substantivo, a característica que vai ser dada a esse substantivo, também tem que estar no feminino. Por exemplo, amiga bonita, substantivo amiga no feminino, adjetivo bonita no feminino também. E se nós temos um substantivo no plural, o adjetivo também tem que estar no plural. Amigas bonitas, substantivo amigas, feminino e plural. Adjetivo bonitas, feminino no plural. Mas temos uma outra regrinha de concordância nominal, que é em relação a todas as palavras que acompanham esses substantivos, que pode ser um artigo, um pronome, um numeral. Essas palavrinhas que acompanham o substantivo também precisam concordar com esse substantivo em gênero e número. Então, se eu digo a menina bonita, observem que eu usei o artigo a, que é no feminino, concordando com o substantivo que está escrito no feminino. Se eu dissesse menino, seria o menino bonito. Então, mudou o gênero nas 3 palavras que nós utilizamos. Então, essa é uma regrinha básica para a concordância nominal. Vamos ver outros exemplos que tem ali na página. E como você pode ver ali na página, os artigos são aquelas palavras que nós inserimos antes do substantivo. Esses artigos podem ser definidos e indefinidos. Os definidos são o, a, os e as. Nós vamos usar o artigo definido quando nós nos referimos a algo que é conhecido ou a algo específico. Do contrário, nós usamos os artigos indefinidos. São eles uma, uns, umas. Usamos então quando algo não é definido, não é específico, é indeterminado. E relembrando então, o adjetivo é aquela palavrinha que dá uma característica, uma qualidade ao substantivo, como está ali no exemplo da página. A menina é muito legal. Temos o artigo a, artigo definido. Menina é o substantivo. E o adjetivo que acompanha esse substantivo é legal. Ali no final da página 58 temos uma outra dica de concordância, que é a palavra meio. A palavra meio pode indicar um advérbio, ou seja, que vai trazer uma circunstância à frase. A maçã está meio podre, um pouco podre. Então, nesse caso, sempre vai ser no masculino, quando nós utilizarmos nesse sentido. Já quando nós usarmos a palavra meio, num sentido de adjetivo, de numeral, ela pode ser modificada em gênero para feminino. Ela comeu meia maçã, ou seja, metade da maçã. Substantivo maçã, dando uma característica de metade. Nesse caso, nós transformamos a palavra de acordo com o gênero do substantivo. Vamos então exercitar o que acabamos de ver? Seguimos na página 59. Na questão 1, nós temos várias frases. Vocês vão ter que, primeiro, contornar os artigos dessas frases. Depois, vocês vão pintar os substantivos. E, por fim, sublinhar os adjetivos das frases a seguir. Na questão 2, temos um pequeno trecho de curiosidades sobre os vagalumes. A questão A está pedindo o seguinte: qual é o adjetivo da frase? Essas espécies são dotadas de órgãos fosforescentes. E na questão B, vocês vão retirar 2 substantivos do trecho que vocês acabaram de ler. Na questão 3, nós temos uma imagem com uma frase. Façam a leitura e identifiquem os artigos que estão nessa frase. Depois, vocês escrevam ali abaixo esses artigos e as palavras que estão acompanhadas a eles, ou seja, os substantivos. Questão 4, temos uma tirinha para fazer a leitura. No primeiro quadrinho, o artigo uma define a noite, não define qual é a noite ou define parcialmente a noite. Questão B. Qual artigo definido foi utilizado no segundo quadrinho? Questão 5, temos algumas frases. Vocês vão sublinhar os artigos e contornar os substantivos.
Questão 6, nós temos alguns artigos ali no quadro. Vocês devem descobrir qual é o intruso desse grupo de palavras e por quê. Questão 7, temos algumas frases com algumas estrelas no meio dessas frases. Vocês vão reescrevê-las, substituindo as estrelas por um artigo. Seguimos na página 61, temos a leitura de um texto. Abelhas contra a poluição. Façam essa leitura atenta. Em seguida, na próxima página, depois dessa leitura, temos a proposta de um experimento. Vocês vão, com a ajuda de um adulto, fazer esse experimento e relatar o passo a passo e tudo o que foi observado dessa atividade. O passo a passo está na página seguinte. O registro das observações desse experimento deve ser feito na página 63. Na página 64 tem mais algumas sugestões de como fazer essa atividade. E por fim, temos a sugestão de um livro, uma leitura complementar sobre o conteúdo que nós vimos até aqui. Encerramos então com o banco de dados a partir da página 65. São vários exercícios para relembrarmos os conteúdos que vimos nesta aula. Eu encerro então a nossa aula, este vídeo, desejando a vocês uma ótima jornada de estudos, uma ótima continuidade nas aulas de língua portuguesa e quem sabe nos vemos em breve. Tchau!